Bom, gente, então, conforme vimos, né, alguns processos replicativos, de processos de biossíntese viral, a gente viu na última aula, e agora a gente vai começar a detalhar esses processos, né? Eu vou começar pelos vírus de RNA de cadeia simples. Por que, Renato, trabalhar com vírus de RNA? Porque já se conhece, já se sabe como é que a molécula de DNA se replica, né? Por um sistema multienzimático, quando você tem ali topoisomerases, helicases, né? Você tem a primase, você tem um monte de enzimas que participam do processo. Aqui, no caso do vírus de RNA, nem sempre você tem todas as enzimas. E aí, o que acontece é bem interessante. Para replicar o RNA viral dentro de uma célula, já que o vírus ele utiliza, né, o metabolismo, a maquinaria bioquímica da célula hospedeira, já que é necessário que isso aconteça, em algumas situações a gente tem uma mistura de enzimas virais funcionando em conjunto com enzimas celulares, enzimas de células hospedeiras. Em conjunto que eu falo, não de forma simultânea. Você não vai ter, digamos, a enzima viral trabalhando simultaneamente, né, ao mesmo tempo que a enzima da célula hospedeira. Mas você pode ter uma parte do processo da biossíntese viral, no qual uma parte do processo no qual eu tenho a participação da enzima viral e uma outra parte da biossíntese com enzimas celulares, né? E aí eu vou explicar isso a vocês como é que acontece. Então, um exemplo interessante, gente, são os vírus de RNA de cadeia simples. Quando o RNA ele tem fita dupla, fica mais fácil replicar. Só que quando ele tem fita simples, aí eu vou ter que utilizar o quê? Enzimas, né? Como a RNA replicase, por exemplo, né? A RNA replicase. E, no caso, existem vírus de RNA de cadeia simples, de uma fita só, RNA com uma fitinha só. Como é que eu replico? Eu posso, por exemplo, utilizar uma enzima chamada TR ou RT, que é a transcriptase reversa, né? Essa enzima, a transcriptase reversa, ela é muito importante, por quê? Porque ela vai produzir uma fita de DNA a partir de uma fita de RNA. Isto é, a transcriptase reversa, gente, nada mais é do que uma polimerase, uma enzima que polimeriza, que constrói um polímero. Um polímero é uma molécula feita por vários monômeros. No caso, em se tratando de DNA e RNA, quais são os monômeros que os constituem? Nucleotídeos, né? Então, eu posso ter uma enzima que agrupa nucleotídeos em fileira, né? Encadeia esses nucleotídeos, formando ali fileiras de nucleotídeos, caracterizando uma fita de DNA ou de RNA. Então, a transcriptase reversa nada mais é que uma polimerase. Só que assim, a polimerase ela pode depender de DNA ou de RNA. Então, nesse caso, a transcriptase reversa ela é uma polimerase que depende de RNA. Ela vai pegar o RNA viral e com ele ela vai produzir uma fita de DNA. E veja bem, olha o que eu acabei de falar. Se eu tenho uma enzima que produz uma fita de DNA a partir de RNA, a gente tem um mecanismo de transcrição. Só que assim, a transcrição convencional, a qual a gente conhece aquela transcrição na qual você tem uma fita de DNA produzindo uma de RNA. Só que nesse caso aí eu vou fazer o contrário, o inverso, né? Eu vou produzir uma fita de DNA a partir de uma de RNA. Então a gente chama isso de transcrição reversa. Por isso que essa enzima ela recebe esse apelido de transcriptase reversa. Por que eu falo apelido? Porque o nome da enzima é polimerase dependente de RNA e a gente vai falar disso. Eu vou deixar, gente, para trabalhar o retrovírus por último, porque ele é o mais interessante dentre todos. O vírus que é um tipo de vírus que acontece, né? É o HIV, por exemplo, né? Que causa AIDS, uma doença aí que fez já milhares de vítimas, né? No mundo inteiro, milhões de vítimas no mundo inteiro. Então você tem uma doença que é muito mencionada, né? Nos meios de comunicação. Então é importante a gente falar sobre o vírus que causa essa doença. O retrovírus aí infectante a gente vai deixar para falar por último, porque ele é mais trabalhoso, o seu mecanismo ele é mais complexo, e aí por isso eu vou deixar para trabalhar por último. Por hora, vamos começar a trabalhar aí com
os vírus de RNA de cadeia simples. Pessoal, só pela forma como já está aí explícito no slide, já dá para compreender. Mas vocês sabem que eu gosto sempre de estar rabiscando, né? Mostrando aí o processo detalhadamente, e qualquer coisa, se for necessário, eu farei aqui também, não tem problema algum. Vamos lá. Olha aqui, ó. Vamos começar a trabalhar aí com esse tipo, vamos primeiramente trabalhar com esse vírus aqui, né? Vírus de RNA de cadeia simples, todos eles têm cadeia simples, só que vamos focar nesses dois primeiros. Gente, a cadeia simples, a fita de RNA, ela pode ser positiva ou negativa. Isso aí foi uma classificação que os virologistas encontraram, né, para agrupar o vírus de RNA de cadeia simples em positivo ou negativo. Então, você pode anotar no seu caderninho aí, colocar tipos de vírus de RNA, né? Tipos de vírus de RNA. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, tipos de vírus de RNA ou RNA vírus. Os RNA vírus, eles podem ser de dois tipos, né? Eu posso ter vírus de RNA de cadeia dupla, que a gente chama de duplex, né? Duplex. O nome é esse mesmo, viu? Duplex. Vírus de RNA de cadeia dupla, né? Duplex. E vírus de RNA de cadeia simples. Então, duplex. Cadeia dupla ou duplex. E temos também os vírus de RNA de cadeia simples. Ou simplex. O que é simplex? É quando eu tenho uma fita só na molécula, uma só fita, né? Uma fitinha. Se eu tiver duas é duplex, se eu tiver uma é simplex. Simples, né? Simples assim de entender. E aí, gente, nesse caso, quando a gente tem aí os vírus de RNA de cadeia simples, eles podem pertencer a três grupos, né? Os vírus de RNA de cadeia simples, eles podem ser de cadeia simples positiva, cadeia simples e positiva, de cadeia simples negativa, certo? E o terceiro e último tipo é o retrovírus. Legal fazer isso, viu, gente? Eu gosto muito de colocar esses detalhes aí, porque às vezes o aluno, ele... não estou dizendo que é o caso de vocês, mas tem aluno que acha que vírus de RNA é tudo a mesma coisa. Ah, o vírus de RNA, ponto final. Não é bem assim. Tem essa classificação. Eu sei que é chatinho de ficar, é muito vírus, é muita classificação, é muito tipo diferente de reprodução. Mas assim, né, gente? A gente não pode dar bobeira para o azar, certo? Até hoje, na história do Enem, a gente não teve questões detalhando os tipos de reprodução. Mas assim, gente, é um conhecimento que eu acho que não vai matar você, certo? Inclusive, quando, para quem quer medicina, né, vai passar pela parasito, pela microbiologia, né, vai estudar virologia e vai ter que aprender isso aí, né? Eu acho bacana, né? Não é por vaidade, não, mas eu acho massa quando o aluno, ele... Inclusive, aqui acolá, essa semana eu recebi uma da Isabela, uma ex-aluna que está fazendo medicina na UFPB, e ela disse: professor, muito obrigado pela aula, pelo aprofundamento que você dá no ensino médio, porque, tipo, tudo se torna mais fácil, apesar da gente saber que na faculdade a pegada é outra, é muito mais aprofundado, mas tudo se torna mais fácil quando você vê o conteúdo de forma aprofundada, né? Então, quando você chegar lá, o professor vai te passar isso aí, você já vai ter mais ou menos uma noção, né? Você vai ser um aluno diferenciado no curso de medicina quando você tem uma base muito boa, né? Isso é importante. Aí deixa eu colocar aqui, ó. Vou puxar essa caixa de texto aqui para cima. Beleza? E aí, gente, nós temos os três tipos de vírus de RNA aqui, certo? De cadeia dupla, que é o duplex, de cadeia simples pode ser de três tipos: retrovírus, cadeia simples positiva e cadeia simples negativa.
Deixa eu puxar ele para cá. Gente, vamos lá. O que é um vírus de cadeia simples positiva? Vamos focar na imagem aqui, certo? Deixa eu ver se está aparecendo aí o cursor, tá? Então, estão vendo essa molécula em azul aqui? Dá um sim para mim, faz um legal aí. Estão vendo essa molécula em azul? Sim, né? Massa. Essa molécula em azul que vocês estão vendo, gente, nada mais é que o genoma do vírus. Estamos falando de um vírus de RNA de cadeia simples e positiva, certo? O que acontece? Gente, esse vírus de cadeia simples e positiva, ele vai servir como um molde para a produção de moléculas de RNA de cadeia negativa, certo? De cadeia negativa. Como vocês podem ver aqui, ó, a fita do genoma viral é utilizada como molde para produzir moléculas de RNA negativa. Aí, o que vai acontecer agora? Essa molécula de RNA negativa, ela vai produzir mais RNA positivo, certo? Mais RNA positivo. Observa aqui, ó, no final das contas. Ó. Síntese de cadeias de RNA negativo a partir do RNA positivo, certo? Aí você tem a molécula dupla, você tem um duplex aí. Uma fita positiva e uma fita negativa. O que vai acontecer agora? Vamos aproveitar a fita negativa para produzir mais fitas positivas que vão aumentar a quantidade de genoma viral. Afinal de contas, o genoma viral é azul, é positivo, né? E aí, o próprio RNA genômico é utilizado como RNA mensageiro. Essa é a informação mais importante desse trechinho dessa aula, porque tem 1 minuto, vai encerrar esse tempo de aula, mas eu vou voltar com vocês falando disso aí, vou repetir, vou escrever tudo isso aí que eu escrevi agora novamente, certo, gente? Fiquem tranquilos. Então, ó, nesse caso, o que caracteriza o vírus de RNA de cadeia positiva? Simples. Simples. O genoma viral, ele tem a mesma sequência que o RNA mensageiro. O RNA do genoma viral positivo tem a mesma sequência de nucleotídeos que a gente encontra no RNA. Gente, então, recapitulando o que a gente falou sobre os tipos de vírus de RNA, né? Vamos lá, vamos recapitular. Então, os RNA vírus, ou vírus de RNA, eles podem ser de 3 tipos, né? Na verdade, de 4 tipos diferentes. O primeiro tipo é o vírus de RNA de cadeia dupla, né? Que nós chamamos de duplex. Né? Ele tem 2 fitas. O segundo tipo, geral, é o de cadeia simples, ou simplex. Certo? E aí, esse vírus de cadeia simples ou simplex, ele pode ser do tipo de cadeia simples positiva, certo? Ou de cadeia simples negativa. Cadeia negativa, ok? No caso, né, além disso, ainda temos o outro ponto, né? Temos aqui o retrovírus. Então, qual é a diferença entre eles, né? Gente, ó, vocês vão fazer um print bem massa disso aí, por quê? Porque é importante saber. No vírus de cadeia simples positiva, tem uma característica que vocês não podem esquecer, certo? No vírus de cadeia simples positiva, vocês estão ligados, né, que o RNA é uma molécula que tem o quê? Nucleotídeos enfileirados, né? É um polinucleotídeo, é um ácido nucleico. Então, ele tem uma cadeia de nucleotídeos. Tem uma fita aí, já que se trata de uma fita simples. Então, a sequência de nucleotídeos é isso que vai identificar, viu, gente? Isso que eu vou colocar agora é quem vai identificar. Depois eu vou até destacar isso aí. A sequência de nucleotídeos do RNA genômico, ou seja, do genoma viral, lembre que a gente está trabalhando com um vírus cujo genoma é composto por RNA, certo? Então, nesse caso, ó, a sequência de nucleotídeos do RNA genômico é igual
é igual a do RNA mensageiro. O que eu quero dizer é que esse tipo de vírus, ele induz a célula hospedeira a produzir um RNA mensageiro que tem exatamente a mesma sequência de nucleotídeos do RNA genômico, né? Então, a sequência de nucleotídeos do RNA genômico é igual à do RNA mensageiro. Tudo bem? Então, isso é o que vai caracterizar o vírus de RNA de cadeia positiva, certo? Agora, no caso do vírus de RNA de cadeia simples e negativa, aí a gente vai ter uma pequena diferença. No vírus de RNA de cadeia simples e negativa, deixa eu colocar isso. Se você não entendeu, deixa eu explicar melhor. Renato, como assim? Olha, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, se tivermos RNA genômico, o RNA do genoma viral, e a sequência dele for, lembre que ele é composto por apenas uma fita. Se a sequência dele for A, G, C e U, certo? O RNA mensageiro, ele terá exatamente essa mesma sequência. Então, RNA genômico AGCU, RNA mensageiro AGCU. Beleza? É isso que caracteriza o vírus de RNA de cadeia simples positiva. Já no caso do... Isso aqui é um exemplo, viu, gente? Isso aqui é um exemplo. A GCU, a gente sabe que o RNA tem milhares, né, de nucleotídeos aí em sua molécula. Só um instantinho, gente. Deixa eu encostar aqui o portão, senão ele vai ficar batendo. Aguardem aí. Voltei. Então, já no caso do vírus de cadeia simples negativa, né, o que nós temos aí? No caso do vírus de cadeia simples negativa, olha que informação importante. A sequência de nucleotídeos do RNA genômico, ou seja, do material genético do vírus, é complementar a sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro. Como assim? Né? Vamos melhorar isso aí, para ver se a gente entende. É o seguinte, eu posso ter aqui, gente, o RNA genômico, o RNA genômico com a sequência UCGA, certo? E aí, o RNA mensageiro, ele vai ter a sequência A, G, C e U, que é justamente complementar essa de cima, né? Repare que essas duas sequências aí, elas são complementares. A adenina se liga a uracila, guanina, citosina, uracila, guanina, citosina, guanina, ou uracila, adenina, citosina, guanina, né? Então, são complementares. Então, esse aí é o pequeno detalhe que nos leva a entender melhor a dinâmica, né, de replicação no RNA de cadeia simples, positiva e negativa, certo? Então, eu gostaria que vocês fizessem um print desse, porque a partir do momento que eu der um clique aqui fora dessa caixinha, aí isso desaparece. Já anotou, né? Legal. Deixa eu só abaixar isso aqui, ó. Porque aí eu vou realmente apagar isso aí, gente. Eu vou ter que apagar isso aí para explicar melhor a vocês, certo? Então, vocês já printaram, certo? Vai ficar gravado também, né? Então, eu vou apagar isso aí. Vamos só repetir. Se eu tenho... Ó, me ajudem aqui. Se eu tenho um vírus de RNA de cadeia positiva,
o RNA genômico ele é positivo, certo? Eu vou colocar aqui esse sinalzinho para facilitar, certo? Como é que vai ser o RNA mensageiro dele? Se o RNA do genômico é positivo, como é o RNA mensageiro dele? Não é igual? Não é a mesma sequência? Então, gente, ele também é positivo, tudo bem? Ele também será positivo. Já no caso do vírus de RNA de cadeia simples e negativa, o RNA genômico é negativo. E o mensageiro é o quê? Não é complementar? Complementar não é igual, é diferente, né? Então, nesse caso, ó, o mensageiro é positivo. Vocês compreenderam isso? Tranquilo? E aí a gente vai, né? A gente vai para a replicação propriamente dita, né? Como é que acontece isso? Deixa eu apagar aqui essas observações. Pronto. Então, ó, vou mostrar no slide, né? E depois eu vou rabiscar. Só um instante. Olha aqui, ó. Gente, ó, RNA positivo. Então, essa moléculazinha azul que vocês estão vendo aqui, ó, é RNA positivo. Se eu tiver aquela sequência aí AGCU, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa molécula azul como molde para produzir uma molécula amarela. Essa molécula amarela é o que? É RNA negativo, certo? Vejamos aqui, olha o que acontece. Ó. Eu aproveito o RNA genômico positivo, né, como molde para sintetizar molécula de RNA negativo. E depois eu faço o quê? Utilizo essa molécula de RNA negativo como molde para produzir muito mais moléculas de RNA positivo. Inclusive, esse RNA positivo, ele tanto fará parte do genoma dos novos vírus, bem como ele será que tipo de RNA. Vou explicar de novo para não ficar confuso. Que isso é confuso por si, só é confuso. O RNA positivo, o vírus que tem RNA de cadeia simples e positiva, esse RNA positivo ele serve como molde para a síntese de RNA negativo. E esse RNA negativo produzido, ele serve como molde para a síntese de mais RNA positivo. Sendo que essas várias moléculas de RNA positivo, elas serão utilizadas como RNA genômico dos novos vírus, será o genoma, o material genético dos novos vírus produzidos, e ele também pode ser utilizado como que tipo de RNA? Aí eu vou dar uma dica. Ó. Esse próprio RNA positivo ele pode atuar na síntese de proteínas virais. Gente, qual é o RNA mais importante? Vários participam do processo de síntese de proteínas, né? Mas perfeito, Juliano, exatamente isso, o mensageiro, né? Esse RNA positivo, que é parte do genoma viral, ele também fará parte, ele atuará como RNA mensageiro. Então, ó, segue aquela premissa básica que eu falei há poucos instantes. Vírus de RNA de cadeia simples e positiva, neles, o RNA genômico tem a mesma sequência de nucleotídeos que o RNA mensageiro. Então, é dessa forma que ocorre a reprodução no vírus de RNA de cadeia simples e positiva, certo? Agora vamos falar do vírus de RNA de cadeia simples e negativa. Então tá aqui, ó, vírus de RNA negativo, cadeia simples e negativa, certo? Gente, esse RNA negativo será utilizado como molde para a produção de quê? De RNA positivo. Certo? De RNA positivo. E aí, esse RNA positivo, ele será o RNA mensageiro. Por quê? Repare, ó, ele está gerando, ele está atuando na produção de proteínas virais. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Que a sequência de nucleotídeos que existe no RNA genômico negativo é complementar a do RNA mensageiro. Então, nesse caso, a gente tem um vírus de RNA de cadeia negativa. Renato, mas como é que eu vou replicar ainda mais esse genoma? Todo ele tem que ser negativo, perfeito. Repito, o RNA negativo é utilizado como molde para essa molécula azul que é positiva. E aí eu utilizo o RNA positivo como molde para produzir mais RNA negativo, certo? Nesse caso aí, gente, eu vou ter parte do RNA positivo atuando como mensageiro
e em outra parte atuando como molde para a produção de mais RNA genômico. Então, nesse caso, repare, no vírus de RNA negativo, o RNA positivo que é gerado a partir dele tem dois papéis fundamentais. Quais são? No vírus de RNA negativo, o RNA positivo por ele gerado, pelo negativo, né, tem dois papéis importantes. Quais são? O primeiro é atuar como RNA mensageiro para produzir novas proteínas virais. E o segundo, ele atua como um molde para a produção de mais RNA genômico negativo. É confuso, gente. Isso aí é muito confuso. Eu queria saber se vocês entenderam. Mais ou menos, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos rabiscar, porque rabiscando é que se entende, né? Deixa eu só puxar aqui. Só puxar aqui, só um instante. Só um instante, deixa eu só... Pronto. As anotações que eu farei aqui, eu farei no... Só um instante. Vamos lá. Fazer nossos esqueminhas que ajudam, né? Então aqui eu tenho uma célula. Vamos lá. Aqui eu tenho uma célula. Vamos construir que fica melhor o esquema. Então aqui eu tenho uma célula hospedeira. É bom que o esquema fica para depois, né? Célula hospedeira. Célula hospedeira, beleza? Bom, gente, dentro dessa célula hospedeira, o que nós temos aqui? Nós temos o vírus. A célula hospedeira, e vamos colocar aqui o vírus. Vamos considerar o vírus de RNA que acaba de entrar aqui, ó. E esse vírus apresenta uma cadeia positiva. Vamos lá. Ok? Vírus de cadeia positiva. Então, o que nós temos aqui... Nós temos aqui uma sequência. Lá, vamos colocar aqui, ó. A, G, C, U. Certo? Isso aqui é uma sequência aleatória, viu, gente? Eu escolhi aí, botei... Pronto, a GCU. Esse RNA que a gente está vendo aí é um RNA genômico, certo? Genômico. É do genoma, faz parte do material genético do vírus. E ele é o quê? Ele é positivo. Lembrando que eu estou começando a mostrar a vocês aqui, ó, vírus de RNA de cadeia síntese positiva. Gente, ó, utilizando enzimas polimerases da própria célula hospedeira, certo? RNA polimerase da própria célula hospedeira, esse vírus ele vai fazer o quê? Ele vai utilizar como molde esse RNA genômico, será utilizado como molde para a produção de outra molécula de RNA, certo? Produção de outra molécula de RNA. Só que no caso, essa outra molécula de RNA que foi utilizada, ó, eu vou simplesmente utilizar essa molécula de RNA positivo como molde, ela vai servir como molde
ela servirá como molde. Esse RNA genômico, ele será molde para a síntese de uma nova molécula de RNA. Só que essa molécula de RNA que vai ser produzida, gente, ela será produzida, deixa eu colocar aqui uma cor diferente, fica melhor. Para vocês entenderem melhor. Então, ó, esse RNA aqui que vai ser produzido, ele será produzido e vai apresentar uma sequência diferente. Eu vou ter aqui U, eu vou ter C, eu vou ter G e depois eu vou ter A. Certo? UCGA. Dá para perceber aí que essa sequência é complementar de cima, AGCU a UGCA. Deu para perceber isso? Tranquilo. Então, ó, nesse caso, esse RNA que eu acabei de produzir, gente, essa fita aí, ela não é genômica, é um RNA que eu produzi, né? E aí, eu produzi com base em um molde de RNA positivo. Aí, essa fita aí, ela é o quê? Ela é negativa, percebe a diferença? A negativa é complementar a positiva, tranquilo? E aí, gente, esse RNA... Vanessa, tá tudo ok aí, tudo tranquilo? Você tá muito caladinha, viu? Quero saber se você tá entendendo isso aí também. Juliana tá falando aí. Tranquilo, beleza, porque você é assim mesmo, né? Uma pessoa introspectiva. Juliana também tem seus momentos de introspecção, né, Juliana? Então, ó, pessoal, aí olha que interessante, ó. Esse RNA negativo, ele será utilizado como molde, certo? Ele vai ser utilizado como molde, É muito louco esse processo, né? Ao invés de ocorrer tudo de uma vez, né? Ocorre de molde em molde, né? A gente vai moldando aí o genoma viral. Sabe por que isso, gente? Porque a fita é simples, né? Se a fita é simples, se eu tivesse uma fita dupla, seria maravilhoso. Eu abrir a dupla fita e sintetizando as novas fitas, tal qual acontece lá no RNA, perdão, no DNA, né? Mas aí, como eu não tenho, né, uma fita dupla, eu tenho fita simples, eu tenho que pegar essa fita e produzir um molde para utilizar esse molde como molde para produzir o genoma. Ou seja, como eu não posso pegar uma fita positiva e já gerar outra positiva, duplicar essa fita positiva, o que eu faço? Produzo um molde negativo, certo? E é isso que vai acontecer agora. Espera aí. Espera aí que eu tenho um problema agora. Pronto, queridas. Olha o que eu tenho aí agora. O que eu acabei de produzir? Moléculas de RNA positivo. Certo? Moléculas de RNA positivo, certo? Só que assim, gente, essas moléculas de RNA positivo, elas poderão atuar de duas maneiras, tudo bem? Ela poderá atuar como RNA genômico, certo? Eu vou ter isso aqui, ó, atuando como RNA genômico. Ou eu posso ter isso aqui atuando como RNA mensageiro. Ou seja, o mesmo RNA positivo, ele poderá atuar em duas funções, né? O mesmo, a GCU, a mesma sequência de nucleotídeos. Eu posso ter o RNA mensageiro e o genoma com a mesma sequência. E ambos são o quê, gente? Ambos são positivos, né? Isso, perfeito. Os dois produzem RNAs complementares, né? Só que assim, no final das contas, Juliana, no final das contas, o que importa
é o genômico e o mensageiro, comparar os dois. Como é que eu diferencio vírus de RNA de cadeia positiva para vírus de RNA de cadeia negativa? Eu observo o genoma final e o mensageiro. Se o genoma final e o mensageiro tiverem a mesma sequência, o vírus é positivo. Isso que diferencia a sequência de nucleotídeos do mensageiro e do RNA genômico. Por isso que eu estou explicando isso. E no final aqui, esse ponto final aqui, gente, é muito importante, porque é justamente nesse ponto final que nós teremos aí a diferença entre um e outro. Na verdade, a comparação entre um e outro, não a diferença, que nesse caso eles são iguais. O que eu estou querendo dizer é que no vírus de RNA de cadeia positiva, a sequência de nucleotídeos do RNA genômico é igual à do RNA mensageiro. É isso que acontece. Ok? É isso que acontece. A sequência de nucleotídeos do RNA genômico é igual à do mensageiro. E aí o RNA mensageiro serve para quê? O RNA mensageiro serve para quê? Produzir proteínas virais, né? Então aqui eu vou ter a produção de novas proteínas virais. Esse tipo de RNA, isso, síntese proteica. Esse tipo de RNA vai atuar exatamente na síntese de proteínas virais. Como o espaço aqui ficou pequenininho, eu não vou poder desenhar os novos vírus saindo das células. Mas assim, eu queria saber se ficou claro isso para vocês, né? Síntese de... Só um instante aqui. Síntese de proteínas virais. Ou seja, quem atua na síntese de proteínas é o RNA mensageiro, né? Então, por isso que eu coloquei aqui, ó. O RNA mensageiro vai atuar na síntese de proteínas virais. Proteínas para os novos vírus. Ok? Deixa eu colocar isso aqui no modo... Então, deixa eu... Só um instante. RNA genômico. Olha, vou fazer um negócio bacana aqui. Peraí. Vírus de RNA de cadeia simples positiva. Vou melhorar isso aqui. Maravilha. Pronto, deixa eu colocar isso aqui no modo apresentação, gente. Olha aí, ó. E aí? Ficou claro agora como é que isso acontece? O próprio RNA do genoma é utilizado como molde para a produção de outro molde. Só que esse outro molde será o quê? Negativo, né? Aí, o RNA negativo serve como molde para gerar RNA positivo. E esse RNA positivo, ele pode atuar como RNA genômico ou como RNA mensageiro. Nesse caso, ambos terão o quê, gente? A mesma sequência de bases, né? A mesma sequência de nucleotídeos. Deixa eu só... Opa, pronto. A mesma sequência de nucleotídeos. Ficou bem... Pronto. Ficou mais ou menos agora. Querem printar isso aí? Tranquilo? Então, essa é a diferença básica. Massa. Percebam que é só olhar, no final das contas, o que importa para a gente diferenciar positivo de negativo é olhar para esses dois últimos aqui, ó, esses dois últimos de baixo, o genômico e o mensageiro. Olhou, sacou o genômico e o mensageiro, tem a mesma sequência? O RNA é positivo, o vírus é de cadeia positiva. Se tem sequências complementares, o vírus é de cadeia negativa. Olha que massa, entendendo esse processo, a gente já entende o outro, mesmo sem eu ter desenhado o outro, entendeu? A gente já compreende que no final aqui embaixo, ó, teremos RNA genômico AGCU, por exemplo, o CGA e o outro AGCU, sequências complementares. Eu vou fazer, viu, gente, para, né, não deixar nenhuma dúvida. Gente, eu vou aproveitar essa imagem aqui como modo. Eu vou duplicar esse slide
E aí eu vou só fazendo as devidas mudanças, devidas alterações. Vamos lá. É legal fazer isso, tipo, para quem, como a gente está sem a lousa, aí você vai vendo como é que o processo acontece, né? Vamos construindo juntos o nosso conhecimento. Vamos lá. Qual é o tipo de vírus que a gente vai trabalhar agora? Vírus de RNA de cadeia simples e negativa, né? Então vamos mudar esse nome aqui, ó. Vou tirar positivo e colocar negativa. Vírus de cadeia simples, vírus de RNA de cadeia simples negativa. Então vamos lá. O que eu tenho que fazer agora? Eu vou substituir, ó. Eu vou pegar essa molécula de RNA que tem cadeia simples e negativa, eu vou colocá-la aqui para cima, né? Eu vou tirá-la daqui e vou colocar aqui para cima. Daqui a pouco eu ajeito isso aí, eu conserto. Aí, eu vou pegar esse indivíduo aqui, a GCU, que é positivo, eu vou trazê-lo aqui para baixo, ó. Tá faltando eu consertar o que aí? A posição aqui, né? E tem uma palavrinha aí, né, gente? Se o vírus de RNA ele é de cadeia simples e negativa, tá faltando eu colocar o que aqui? Genômico, né, ó? Porque o genoma desse vírus é negativo. A gente está trabalhando exatamente com vírus de RNA de cadeia simples e negativa. Esse de baixo eu preciso tirar essa palavra genômico. Ele é apenas RNA positivo, que foi produzido quando eu utilizei o RNA negativo genômico como molde. Perfeito isso aqui? Ficou claro? Essa primeira parte. O vírus é de RNA de cadeia negativa, então ele tem um RNA genômico negativo que foi utilizado como molde para produzir RNA positivo. Aí o que eu vou fazer agora? Gente, eu vou pegar esse RNA positivo, certo? Aí eu vou usar ele como molde de novo, certo? Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu vou puxar aqui essas duas setas aqui para cima. Deixa eu puxar essa aqui para cá. Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou puxar essas duas setas aqui para cima, ok? E aí, olha o que vai acontecer com esse RNA positivo. Gente, esse RNA positivo, parte dele será utilizado como um novo molde, como vai ficar organizadinho aí no final, né? Parte dele será utilizado como um novo molde para a síntese de RNA negativo. Olha que legal. Vou trazer ele aqui para baixo. Espera aí que vai ficar meio... Deixa eu apagar algumas coisas aqui. Pronto, agora cabe. Ó, olha que legal. Eu vou utilizar parte do RNA positivo como molde para produzir mais RNA genômico negativo. Então, olha que massa, gente. Olha em cima e olha embaixo. Tudo que for fita vermelha aí, olhem. A fita vermelha de cima é o material genético desse vírus negativo. Como é que eu faço para replicar o genoma desse vírus dentro da célula hospedeira? Eu passo por todo esse processo aqui à esquerda, ó. Utilizo ele como um molde para produzir RNA positivo e utilizo o próprio RNA positivo como um molde também para produzir mais genoma viral. No final das contas, eu repliquei o genoma viral. Eu tenho mais RNA negativo. Bacana? Porém, a gente também pode utilizar, ó, o próprio RNA positivo, certo? Como um molde, desculpem, como RNA mensageiro, como RNA mensageiro, lá, vamos organizar, fica legal. A gente pode utilizá-lo como RNA mensageiro, né, positivo, logicamente, que vai atuar aí na síntese de proteínas virais. Eu só preciso mudar aqui a seta, certo? Aí nosso esqueminha fica perfeito.
Show?zinho? Pronto, ó. É isso que acontece agora, ó. E tenham calma, viu, gente? Que eu vou fazer a comparação entre os dois. Fiquem tranquilos, tranquilas. Ó, no vírus de RNA de cadeia síntese negativa, o próprio RNA genômico atua como um molde para sintetizar RNA positivo. E esse RNA positivo, eita, tem um detalhe. Esse RNA positivo, deixa eu apagar isso aqui, ó. Esse RNA positivo, ele poderá ser utilizado como molde. Desculpem. Poxa. Esse RNA positivo, ele poderá ser utilizado como molde para sintetizar RNA negativo, que vai ser RNA genômico. Então, acabo de replicar o genoma viral e posso utilizar também, gente, o RNA positivo gerado como RNA mensageiro, que vai atuar na síntese de novas proteínas virais. Aí, o que a gente compara aqui agora? Vamos fazer aqui a comparação. Ó. Agora sim eu vou poder rabiscar o meu slide, né? O nosso. Pode fazer aqui uma comparação. Olha, eu vou terminar aqui, gente, comparando esses dois caras aqui, ó. Certo? Eu vou comparar esses dois caras aqui, ó. No final do processo. RNA genômico com RNA mensageiro. Tudo bem? Eles são... As suas respectivas cadeias de nucleotídeos são iguais ou complementares? São complementares, né? Ó, AGCU, CGA. Faz um print rapidinho, gente, porque eu vou fazer o mesmo rabisco, só que lá no vírus de cadeia síntese positiva. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Deixa eu apagar esse rabisco aí. Agora vamos para outra, para a anterior. Pronto. Agora vamos rabiscar aqui, né? Ó. Olha, gente. Tudo bem, Vanessa, tranquilo. Eu disse aquilo brincando. Não, eu disse aquilo porque realmente pô, será que ela está entendendo? Eu não sei se a conexão cai, porque nessas aulas remotas, né? Nessas aulas remotas, a gente fica precisando desse feedback do aluno, para saber, né, se está dando certo, entendeu? Mas de boa, vamos lá. Mas, gente, eu fico muito feliz, porque isso aqui é uma partezinha chata, viu, da virologia, do estudo de vírus, e vocês estão conseguindo compreender. Não é todo mundo que pega de primeiro isso aí, não. Tá massa. E aí, olha o outro rabisco, ó. Olha o que nós temos aí. O RNA genômico e o mensageiro com as sequências de nucleotídeos são o quê? São iguais. Então, é basicamente isso que diferencia. Faz outro print, e aí, para ficar melhor ainda, eu vou comparar as duas. Vou fazer um novo slide e colocar as duas imagens. Pronto. Deixa eu apagar. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Ver se teremos tempo. Abrir aqui o Paint, gente, aí a gente faz. Se preocupem não, viu, gente? O tempo da aula está finalizando aqui, tá quase, falta 1 minuto, mas aí eu abro e a gente continua, viu?
Acabou. Bom, gente, então, eu havia parado justamente aqui, né, quando a gente falou sobre... Estava montando, né, o esqueminha para a gente comparar né, os dois tipos de ciclos replicativos em vírus de RNA, né? Deixa eu colar isso aqui, ó. Deixa eu colar isso aqui, o negativo, né? E agora eu vou pegar o positivo. Só um instante. Vamos lá, vamos lá. Pronto, acho que agora vai dar certo. Então vamos fazer aqui a comparação entre ambos, né? Entre vírus de RNA de cadeia positiva e vírus de RNA de cadeia negativa. A imagem vai ficar um pouquinho pequena, mas vai dar para a gente entender melhor. Sobrepondo um aqui. Pronto, gente. Agora eu acho que vai dar certo. Ficou. Pronto, vai ficar melhor de entendermos. Agora sim, vou fazer uma anotação aqui, ó. Novamente, né? Ó, no vírus de RNA de cadeia simples e positiva, o RNA genômico e o mensageiro, eles possuem a mesma sequência de nucleotídeos, ok? Já no caso do vírus de RNA de cadeia negativa, o RNA genômico e o mensageiro possuem sequências que são complementares. Então, essa é a diferença crucial. Isso merece um print, viu? Porque aí a gente fecha essa parte de RNA de cadeia positiva e de cadeia negativa. Quando printarem, pode dizer que aí eu continuo com o próximo tipo de vírus de RNA. Pronto, né? Beleza. Pessoal, então, a gente se estendeu um pouquinho na explicação disso aí, mas eu acho muito útil, porque, tipo, não adianta a gente passar adiante sem o aluno ter entendido, né? Se você não entendeu, não, beleza, vamos ver outra coisa, ninguém entendeu, não faz sentido, né? Era melhor nem ter falado, né? Mas ainda bem que ficou mais claro aí e a gente vai dar continuidade. Gente, agora vem um outro tipo de vírus, né? Um vírus de RNA, que é o retrovírus, né? E aí esse sim é um esquemão que eu vou fazer aqui que vale a pena a gente entender, porque esse vírus ele é muito cobrado, né? Que é o vírus da AIDS é o maior exemplo, né? De vírus de retrovírus, né? Vamos trabalhar com ele aqui. Vamos lá. Então, vou colocar aqui para vocês ó, a célula mais comum, né? A célula mais comum que é atacada pelo HIV, que é o linfócito TCD4, né? Vamos lá. Pronto, vamos lá. Vamos trabalhar com o que temos aqui.
Gente, então esse círculo que vocês estão vendo aí está representando a célula hospedeira, certo? Eu vou colocar aqui o nomezinho. Célula hospedeira. Renato, que vírus é esse? É o retrovírus. Vamos lá. Gente, então aqui dentro, né, nós teremos o núcleo da célula. Deixa eu pegar essa imagem aqui e diminuí-la. Fazer o núcleo bem grandão aqui para... eu vou mudar uma coisa aqui, viu, gente? Porque, tipo, para aproveitar melhor o espaço, isso é matemática, né? Para aproveitar o melhor espaço, eu vou fazer aqui a célula com formato retangular mesmo. Se a gente fizer com aquele formato circular, a gente perde as bordas, né? Eu preciso de espaço para explicar isso aqui a vocês perfeitamente. Estilo da linha, tá aqui, pronto, vai. Isso aqui, gente, muito pouca gente passa isso para o aluno, viu? O ciclo replicativo do HIV, geralmente o pessoal passa de uma forma assim, bem por cima. Mas aqui não, aqui a gente vai ver bem detalhadinho. Vamos lá. Olha, é o seguinte, vamos começar aqui. Deixa eu ver se eu posso aproveitar alguma coisa da nossa imagem anterior. Posso. Olha, vamos lá. Vamos colocar aqui, ó, o genoma, o RNA genômico, certo? Gente, o RNA genômico de um retrovírus, vou diminuir o tamanho dessa letra. Vamos ver se vai ficar visível. Está muito grande aqui. Quero que fique visível para todo mundo. Bom, então aqui nós temos o RNA genômico. Esqueçamos de positivo e negativo, certo? Porque, na verdade, agora a gente vai estar trabalhando com retrovírus, certo? Replicação em retrovírus. Pronto. Então, eu escolhi aí novamente, né, a GCU como sequência. Me perdoe a falta de criatividade, mas é porque fica mais prático, né? Pronto. Legal. O que vai acontecer agora, gente? Olha o que vai acontecer. Esse RNA genômico, o primeiro passo é ele ser atacado por uma enzima. Que enzima é essa? É a enzima mais especial desse ciclo que eu vou mostrar a vocês agora, certo? Essa enzima é a transcriptase reversa. Essa enzima é a transcriptase reversa, certo? O que essa enzima faz de tão importante, Renato? Porque ela é tão poderosa assim como você está dizendo. Essa enzima, gente, é a enzima que é a polimerase dependente de RNA, certo? É a polimerase dependente de RNA. É justamente esta enzima que vai produzir DNA a partir de RNA. Ok? Então, vamos colocar aqui o nomezinho dela. Eu estou fazendo para vocês o passo a passo, viu? Como se eu fizesse no quadro mesmo isso aí. Então, ó, essa enzima é a transcriptase reversa. Transcriptase reversa. Esse é o apelido dela, porque o nome eu falo já qual é, já falei hoje, mas a gente fala de novo. Gente, essa enzima, a transcriptase reversa, ela não é uma enzima celular, ela é uma enzima viral, tudo bem? É uma enzima viral. E essa enzima, o que ela faz? Qual o papel dela? Ela pega o RNA genômico e o utiliza como molde para a síntese
para a síntese. Inclusive, ela vai se deslocar, ó, nessa direção aqui. Deixa eu puxar aqui a seta. Ela vai se deslocar aqui, ó, nesse sentido, fazendo o quê? Promovendo o quê? Promovendo a síntese de uma molécula, de uma fita de DNA a partir de uma de RNA. Ok? Então, a transcriptase reversa vai fazer isso. Renato, não entendi. Espera aí, vamos com calma. Você, vou ver. É isso que ela vai fazer, gente. Vou só mudar aqui a cor. Bom, queridas, observem o seguinte. Qual é a sequência que vocês chutam, que vocês arriscam que eu vou ter nessa fitinha vermelha? O que vocês acham? Qual é a sequência que eu vou ter aí? Essa fitinha vermelha acabou de ser construída com a ajuda da transcriptase reversa. O que eu vou produzir aí? Qual é a sequência que eu vou ter? A se liga a quem? Muito bem, Vanessa. TCGA, né? Você está ligado, a gente trocar a uracila pela timina, porque exatamente, se eu vou produzir, isso é um detalhe que muita gente pode passar despercebido, né? Poderia responder, o CGA, mas a gente vai produzir uma molécula, uma fita de DNA a partir de uma de RNA. Ou seja, a gente está fazendo uma transcrição reversa, justamente por isso que essa enzima tem esse apelido aí, transcriptase reversa. Então, A se liga a T, porque isso aí é uma fita de DNA e não de RNA. C se liga a G, G se liga a C, C se liga a G e U se liga a A. Pronto, TCGA. Então, aqui, ó, a gente vai observar agora a produção de uma fita de DNA a partir de uma de RNA. Então, teremos aqui DNA. DNA complementar. Legal? E aí, gente, esse DNA complementar, ele vai formar o quê? Deixa eu puxar isso aqui, ó, para ficar legal para vocês entenderem melhor. Essa enzima, essa transcriptase reversa, ela acaba de produzir algo muito importante. Ela acaba de produzir uma coisa chamada duplex híbrido. Ó, duplex híbrido. Uma fita de RNA e uma de DNA juntinhas, ó. Uma mistura, né? Então, isso aí é o que nós chamamos de duplex híbrido. Vou colocar isso aqui. Duplex híbrido. O que eu vou fazer agora? Eu preciso soltar esse duplex aí, né? Eu preciso soltar esse duplex. Gente, eu vou pegar apenas o DNA desse duplex aí. Vocês entenderam por que o nome é duplex híbrido? É porque eu tenho exatamente uma fita de DNA e uma de RNA, né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar desse duplex híbrido, eu vou pegar... Sim, outra coisa, eu não expliquei o nome da enzima, né? O verdadeiro nome da transcriptase reversa. Pessoal, o que a transcriptase reversa precisa como substrato para ela poder trabalhar? Para a transcriptase reversa poder trabalhar, ela precisa de quê como substrato? Qual o substrato que ela utilizou? O RNA genômico, né? O RNA viral. E o que ela fez? Ela produziu uma fita de DNA, então ela polimerizou nucleotídeos. Então ela é uma polimerase. Só que ela é uma polimerase dependente de RNA, certo? Polimerase dependente de RNA. Então a transcriptase reversa é uma enzima que a gente vai chamá-la de transcriptase reversa comumente, mas o nome de batismo dela, digamos assim, seria polimerase dependente de RNA.
Bacana? O que a gente vai fazer agora? Vamos pegar, gente, só essa sequência de DNA, só essa fita de DNA que foi produzida e vamos puxar ela para cá, certo? Vamos colocar ela aqui. Estou tentando melhorar aqui o espaço, a utilização. Vamos colocá-la aqui, certo? Ou seja, eu estou separando o duplex híbrido e formando o DNA simplex. E aí, quem é que entra em ação agora? Quem entra em ação é uma enzima da própria célula. É uma enzima da própria célula, que é a DNA polimerase. É a DNA polimerase. E vai entrar em ação, ó. Deixa eu pegar aqui a caixinha de texto. DNA polimerase. O que essa enzima faz? Ela pega uma fita de DNA. Lembrando, gente, que a DNA polimerase é uma enzima da própria célula, viu? Da própria célula. Então, essa DNA polimerase, ela pega uma fita de DNA e ela simplesmente sintetiza uma fita de DNA complementar. Olha que legal. Ela faz isso, ó. A DNA polimerase produz uma fita de DNA complementar. Legal? E aí, como é que vai ficar isso aqui, essa sequência? A, T se liga a A, C se liga a G, G se liga a C e A se liga a T. Ok? Queridas, vocês percebem agora que eu acabo de reproduzir o código genético do vírus, só que numa molécula de DNA. Vocês conseguem perceber isso aí? Perfeito, né? Gente, essa fita de baixo, ela está sendo utilizada, ela na verdade, ó, essa fita de baixo, ela é a fita que traz consigo, ó, a GCT. Qual é a sequência que está presente no material genético do vírus, do RNA do vírus, do retrovírus? A GCU. Então, eu só fiz trocar U por T, né? Então, eu tenho aí um DNA duplex, cuja fita inferior, cuja fita de baixo, ó, DNA duplex, cuja fita de baixo apresenta exatamente o material genético do vírus, reproduz o código genético viral, né? Então, isso aqui é a verdade que ocorre dentro da replicação do retrovírus. Por que eu digo a verdade? Porque o livro de biologia do ensino médio ele é muito simplista nisso aí. E não é nada demais, não há nada demais em você explicar para o aluno a verdade, né? A ciência como ela é. Então, ó, o que vamos fazer agora? Gente, ó, esse DNA duplex, em se tratando de retrovírus, ele seria um exemplo de provírus, certo? Por quê? É uma molécula, não, isso não é um vírus, beleza. Essa molécula aí que você está vendo é apenas uma molécula de DNA de fita dupla, né? Ele não é um vírus, mas essa molécula de DNA de fita dupla, ela carrega consigo uma informação genética do vírus, só que codificada em DNA. A gente pode dizer que é um cavalo de Troia, né, gente? Um cavalo de Troia. É uma molécula que não é necessariamente o RNA viral, né? Mas traz ali, né, numa das fitas, uma informação de genoma viral codificada para DNA. Então, eu só preciso fazer o quê? Decodificar. E aí, para isso, eu uso a maquinaria bioquímica da célula. Olha que coisa fantástica é a biossíntese desse vírus, né? Desse retrovírus. Aí, o que vai acontecer agora? Vamos lá, vamos com calma, né? Que todo mundo aprende. Vamos jogar, gente, esse provírus no núcleo da célula. Vamos fazer aqui um núcleo
Não posso fazê-lo muito grande, porque depois eu vou ter que tirar uma parte para fora da célula. Deixa eu fazer o seguinte. Vou botar isso aqui para cá. Aí eu ganho espaço. E assim a gente vai fazendo nossa limonada. Vamos lá. Pronto. Aqui nós temos o núcleo da célula hospedeira. Célula hospedeira. Né? E aqui o núcleo. Vocês estão compreendendo, gente? Isso aí, tranquilo? No final eu faço a revisão, certo? Do processo. Bom, aqui dentro do núcleo, show de bola. Aqui dentro do núcleo, eu vou apresentar, olha que legal que eu vou fazer agora. Eu vou colocar aqui o genoma da própria célula, DNA celular. Deixa eu ver como é que eu farei isso aqui. Deixa eu puxar para cá. Pronto. Gente, ó, o que temos aqui, ó, o DNA da célula. DNA celular. DNA, eu vou colocar aqui bem claro, DNA da célula hospedeira. Ou seja, o material genético da célula hospedeira. Esse verdinho aí que vocês estão vendo, tá aparecendo para vocês. Aí o que eu vou fazer, gente? Eu vou utilizar uma enzima, uma endonuclease bem interessante, que é uma enzima viral, que é uma integrase, certo? Eu vou pegar uma enzima do tipo integrase. E olha o que eu vou fazer aqui com essa integrase. Deus me ajuda aqui com o espaço. Vamos lá. Eu vou pegar o DNA da célula hospedeira e vou quebrá-lo. Vou fazer mais ou menos assim. Vou explicar a vocês. Quebrar esse danado aqui, ó. Pronto, eu vou quebrar o DNA da célula hospedeira com a ajuda de uma enzima chamada integrase. Vamos com calma. Vamos usar aqui uma integrase. Olha aí. Então, ó, essa enzima integrase, ela é uma enzima, ó, repare, ó, ela está quebrando aqui o DNA da célula hospedeira, certo? E o que ela vai fazer, gente? Ela vai integrar, ela vai pegar o provírus, olha que maravilha, ela vai pegar o provírus, vai pegar esse provírus e colocar aqui, ó. Olha que louco, né? A gente está misturando aqui o genoma da célula hospedeira com o genoma viral. Quem está fazendo isso é a integrase. Deixa eu colocar aqui, ó, enzima integrase. Deixa eu só centralizar isso aqui para ficar bonitinho. Que aí fica perfeito aqui na...
Não ficou tão igual, mas pelo menos tá mais claro. E aí, depois que a gente tem isso aqui, a gente tem uma misturada danada aqui, né? Ó. Lembrando, ó, o nome dessa enzima, gente, essa enzima é uma enzima viral, viu? Essa enzima aí que eu estou representando por essas duas barrinhas é a enzima integrase. É uma enzima do próprio retrovírus, certo? A enzima integrase. É uma enzima viral. É a integrase viral. Deu para entender porque o nome dela é integrase? Fácil, né, gente? É porque ela integra o DNA viral ao DNA da célula. E agora sim, né, eu tenho um provírus aí, ó. Um provírus, né? Um prenúncio do que virá a ser um vírus. Exatamente. A enzima integrase viral, ó. A enzima integrase. Poxa, eu preciso de espaço, Vamos lá. Já sei, vou diminuir o tamanho da letra aqui. Vocês veem, né, o que dá trabalho fazer aula, né, gente? Que isso aqui a gente às vezes monta esse slide. É como se eu estivesse fabricando uma aula, né, montando uma aula, preparando uma aula para dar para o aluno. Só que aí o que eu acho legal é o processo de preparação que a gente aprende, né? Porque esse esquema eu vou deixar aí. Só que quando eu for dar essa aula para a turma da sexta, eu vou fazer o mesmo esquema, entendeu? Porque eu preciso construir. Na minha mente, eu preciso construir para que o aluno entenda. Então, aí a gente vai ter a enzima. Mas vai ter que aprender, viu, Juliana? Para quando for fazer os seminários, né? As apresentações em PowerPoint dos seminários da faculdade, viu? É bom que passando vocês duas, vocês já formam a dupla, né? Dentro do curso. Então, ó, a integrase viral, ela vai integrar o DNA celular ao DNA do parasita, né? Lembrando, viu, gente, que vírus, o retrovírus, ele não tem como material genético DNA, ele tem RNA. Mas vocês veem aqui, ó, percebem que está tudo misturado agora, né? É uma estratégia, gente, muito inteligente do vírus, viu? Isso aqui está parecendo a bandeira do município de Santa Cruz, vermelho e verde. Pronto, ó. Vai ficar legal agora, gente, mais fácil da gente entender. Por quê? Eu vou pegar, vou separar aqui. Vocês lembram a sequência que a gente tem, ó, TCGA em cima, né? TCGA em cima. Aí embaixo eu tenho o quê? ACGU, né? AGCT, desculpem. A, G, C e T. Ok? AGCT. O que vai acontecer agora? Vocês desconfiam que vai acontecer o que agora? Esse aqui é o provírus, essa partezinha vermelha. Gente, aqui eu tenho exatamente o local onde eu vou inserir a RNA polimerase. RNA polimerase. Deixa eu só mudar aqui a... Peraí. Pronto. Essa enzima aí que eu coloquei de cor amarela, essa aí, gente, é a RNA polimerase. Tem a DNA polimerase. E agora, essa enzima é uma enzima celular, viu? Não é do vírus. É a RNA polimerase. Deixa eu fazer aqui com a letrinha miúda. Fica melhor. De encaixar aqui, pronto. RNA polimerase.
Showzinho? RNA polimerase. O que essa RNA polimerase vai fazer? Ela vai utilizar essa fita aqui como molde, certo? Ela vai pegar uma fita aqui como molde, que a gente vai chamar de fita molde. E fita codificante. Deixa eu pegar isso aqui, ó. Então, gente, essa fita aqui de cima, ela é a fita molde. Por que molde? Porque ela vai ser utilizada para sintetizar, ela vai ser utilizada como molde para sintetizar o código genético do vírus. Muito inteligente isso aí, muito mesmo. E a de baixo é a fita codificante. A de baixo é a fita codificante. Então, temos a fita molde e aqui a fita codificante. Beleza? Então, a RNA polimerase, o que ela vai fazer? Ela vai pegar a de cima como molde, para sintetizar o que, gente? Qual vai ser o produto disso aqui? Eu vou produzir agora, eu vou ter aqui uma transcrição normal. Transcrição. Lembre que lá em cima nós temos uma transcrição que reversa, né? Transcrição reversa lá em cima. E aqui a gente vai ter uma transcrição normal. DNA gerando RNA em uma de suas fitas, certo? Então a gente vai ter aqui uma transcrição normal. E ao final dessa transcrição normal, o que eu vou produzir? Vou produzir isso aqui, ó. Produzir isso aqui. Eu vou utilizar a fita de cima como molde, ó, a fita de cima que é TCGA, para produzir, ó, uma molécula de RNA AGCU, ao invés de AGCT. Então, gente, o que é isso aqui? Coisa linda, né? O que é isso aqui? É o RNA genômico. Todo esse rolê, gente, para produzir o quê? Para replicar o genoma do retrovírus. Tá aqui ele replicadinho. AGCU. Beleza? E aí eu vou pegar, isso aqui está ocorrendo tudo dentro do núcleo, né? Uma parte no citosol da célula hospedeira e essa parte aí dentro do núcleo. Deixa eu até fazer o seguinte, gente, deixa eu colocar aqui, ó, se eu coloquei o nome aqui transcrição, é importante, né, termos a ideia da transcrição reversa, que ela está acontecendo aqui, ó. Transcrição reversa. Eu acho legal, quando vocês veem isso aqui, quando vocês vão pegar um livro de biologia do ensino médio, vocês dizem, pô, não é assim, né? Tem mais coisa. Mas não é que você se torne uma pessoa cri-cri, certo? Mas é que você vai se tornar uma pessoa que vai estar pensando de acordo com o que a ciência é de verdade, né? Então, a transcrição reversa e aqui a transcrição normal. Gente, ó, o que vai acontecer agora com esse RNA genômico? Esse RNA genômico, ele vai sair... Deixa eu fazer uma parada aqui, só um instante. Ele vai sair pelos polos da carioteca. Construir um polo da carioteca aqui. Deixa eu ver se dá certo. Pronto, fiz um polo aqui da carioteca. Então, esse RNA genômico ele vai sair daqui. E ele vai para onde? Ele vai, ó, sair daqui pelo polo da carioteca, ó,
e vai para o citosol. Legal? E quando ele chegar lá no citosol, ele vai sofrer o que, gente? Esse RNA genômico. Esse próprio RNA genômico, ele também vai atuar como RNA mensageiro. Olha que lindo, né? Esse RNA genômico aqui, ele também vai atuar como RNA mensageiro. E a partir daí, ele vai sofrer síntese proteica, ele vai passar por um mecanismo chamado tradução. Vai passar pela tradução. Muito massa aqui. É um dos tipos de replicação viral mais interessantes, é o do retrovírus. Diferente. Você não enlouquecer ao final do processo, é massa. Então, tradução. Depois da tradução, o que nós temos, né? Tradução, todo mundo tá ligado, né? Ribossomo participa, tal. Só que é o ribossomo da própria célula, viu, gente? Até porque vírus não tem ribossomo, vocês sabem disso. E aí, ó, olha o que eu vou ter aqui ao final, né? Eu vou ter... Vou pegar uma caixinha de texto aqui. Eu vou ter aqui síntese de proteínas virais. E aí, com essas proteínas virais, eu monto, né, os novos vírus. Os novos vírus são montados aqui dentro da célula hospedeira. Ufa! Vamos colocar isso aí no modo apresentação? Tá aí, ó. Nosso esqueminha de hoje, né, gente? Repsin, eu não coloquei o nome, né? Calma. Biossíntese de retrovírus. Então, esse processo aí que vocês estão vendo é a biossíntese de retrovírus. Essa célula hospedeira aí que eu coloquei, né, na maioria das vezes, se a gente utilizar aqui o HIV como exemplo, seria um linfócito TCD4, né? Mas eu não vou colocar HIV porque eu estou usando retrovírus de um modo geral. Porque existem outros tipos de retrovírus que não são HIV, certo? E aí, deu para entender, gente, como é que acontece o processo? Ficou bonitinho, né? Tem um trabalho medonho aí, mas dá certo, né? Tranquilo? Faça um print, gente. E eu vou, isso aí já está salvo. Quando eu enviar esse slide para você, já vai com esse esquema aí. Faça um print porque a gente só tem 1 minuto. Terminou no tempo certo essa parte aí. Pronto. Hoje a gente finaliza vírus, viu? Vai encerrar essa aula. Aí eu vou abrir um novo tempo de aula. Me perdoe a demora, viu, gente? Entre uma aula e outra, entre um tempo de aula e outro, mas é por causa da conexão. Às vezes ela falha um pouquinho, fica demorando a enviar o e-mail para eu catar o link, né, para mandar para vocês, certo? Mas vai dar certo. 3, 2, 1. Encerrou. Ele dá mais 10 segundos. Deu até mais. Pessoal, então ficou tranquilo essa parte aí da biossíntese de retrovírus. Vamos fazer aqui um apanhado geral, certo? Vírus de RNA de cadeia, todos os 3 exemplos que eu estou falando aqui são exemplos de vírus de RNA de cadeia simples. Uma fita só. Cadeia simples positiva, o RNA mensageiro e o RNA genômico, eles têm a mesma sequência de nucleotídeos, né?
começa com RNA genômico positivo, servindo como molde para a síntese de RNA negativo, o qual atua como também um molde para a síntese de mais RNA positivo, que aí pode ser genômico ou mensageiro, que atua sendo traduzido, gerando novas proteínas virais. Então, isso é uma recapitulação. Já no vírus de RNA de cadeia simples negativa, você tem o RNA genômico, que é negativo, né? Tem aí para... Desculpem, para representar, eu coloquei aí sequências de nucleotídeos, né? Simples, né? 4 bases aí, UCGA, e aí esse RNA genômico, ele atuará como molde para a síntese de RNA positivo, a GCU. Esse RNA positivo, ele pode ter duas funções, ele pode atuar tanto como RNA mensageiro, bem como molde para a síntese de mais RNA genômico negativo, certo? No final das contas, o RNA genômico, ele tem sequência de nucleotídeos complementar à do mensageiro. Então, isso é o que caracteriza, basicamente, o vírus de RNA de cadeia simples negativa, certo? Fiz a comparação entre ambos e aí a gente foi, né? A gente viu aí a biossíntese de retrovírus. O que acontece? Vamos recapitular. O genoma viral, a GCU, tá aqui de cor preta, nessa fitinha de cor preta, o genoma viral, ele sofrerá a ação de uma enzima viral chamada transcriptase reversa, que é a polimerase dependente de RNA. Então, se ela depende de RNA, se o vírus tem RNA, uma vez que esse vírus ele entre na célula hospedeira, o que vai acontecer? Esse RNA genômico será atacado pela transcriptase reversa e ele vai produzir uma fita de DNA complementar à fita do RNA genômico. Então, esse processo é o que nós chamamos de transcrição reversa. Só um instantinho, gente. Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Na verdade, a transcrição reversa está acontecendo aqui, né? Na atuação da transcriptase reversa. Pronto, agora está certo. Que eu tinha colocado ali, estava errado ali naquele lugar. Questão de otimização de espaço, eu acabei colocando ali. Aí essa transição reversa gera o quê? Gera um duplex híbrido, como vocês veem aí. Esse duplex híbrido é uma mistura de quê? É uma fita de DNA e outra de RNA, certo? Uma de RNA genômico e a outra de DNA complementar. Por isso que o duplex é híbrido, é misturado. Eu tenho DNA misturado com RNA. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar do duplex híbrido, eu vou pegar só a fita de DNA, somente ela. Deixa eu melhorar aqui a imagem. Eu vou pegar essa fita de DNA e vou jogar lá aqui, ó, TCGA, certo? Eu vou pegar só essa fita do duplex híbrido, eu vou pegar somente a fita de DNA e utilizar uma enzima viral, desculpem, uma enzima celular. É bom colocar isso, né? Porque às vezes pode... Eita. Instante. Pronto. Ó, a transcriptase reversa é uma enzima viral. É uma enzima viral. Transcriptase reversa é uma enzima viral, certo? Enzima viral. Quais são as enzimas virais que a gente encontra aqui? A integrase, eu já coloquei, enzima viral. Me perdoe, gente, vocês já tinham feito o print disso aí, vai fazer de novo, né? Mas é bom que fica tudo completinho no final, né? Na explicação final. Então, a integrase é uma enzima viral. São as duas enzimas virais que a gente vê aqui. Faltou a protease, é porque eu não dei prosseguimento com a produção das proteínas virais, mas eu vou mostrar isso aí no outro esquema. Pode ficar tranquilos, que eu mostro. Então, a integrase é uma enzima viral. Certo? Aí, no caso, a gente tem aqui as enzimas celulares, né? Quais são as enzimas celulares? Essa DNA polimerase é uma enzima celular, é uma enzima da própria célula hospedeira, não é viral, certo? Não é viral.
DNA polimerase é uma enzima celular. Outra enzima celular é a RNA polimerase. Aqui é ela. Então, nós temos aí, né, um combinado, né, de enzimas celulares e enzimas virais. Então, depois que o duplex híbrido ele perde essas duas, ele separa essas duas fitas, uma delas é uma fita de DNA complementar, que vai sofrer a ação de uma enzima celular chamada DNA polimerase. Aí teremos a síntese de um outro DNA complementar ao DNA que era complementar, ou seja, aquela sequência TCGA, ela vai ter agora uma sequência AGCT, certinho? E aí eu tenho um DNA duplex, DNA de duas fitas, que é o provírus. Vai entrar, né, na célula, no núcleo da célula hospedeira. Deixa eu colocar aqui um poro para ele passar. Opa. Deixa eu puxar para cá, ó. Deixa eu colocar esse poro aqui, ó. Pronto. Aí um poro. Então esse provírus, né, ele vai entrar nessa célula. Vou puxar para cá. O provírus vai entrar no núcleo da célula. E depois que o provírus entra no núcleo, o que acontece? A enzima integrase, ela simplesmente, que é uma enzima viral, ela integra, né? Ela junta os dois. A enzima integrase, ela junta os dois. O DNA celular com o DNA com o provírus. E aí você vai ter exatamente essa integração. A ação da RNA polimerase, que é uma enzima celular, conforme eu coloquei aqui. Enzima celular. RNA polimerase. E como o próprio nome já diz, né, RNA polimerase produz o quê? Produz RNA a partir de uma transcrição. E aí teremos, ó, o AGCT sendo convertido em AGCU por uma fita molde, né, por ação da RNA polimerase. E aí o que a gente fez? A gente produziu RNA genômico viral. Deixa eu colocar aqui RNA genômico viral, que fique bem claro, isso é o RNA do genoma viral. Esse RNA genômico viral, ele sai do núcleo da célula e vai lá ao citoplasma sofrer tradução para gerar proteínas virais. E depois, gente, que eu tenho as proteínas virais, peraí, negócio difícil, né, mas vai dar certo. Pronto, ó. Depois que eu tenho a síntese de proteínas virais, nós teremos aqui a montagem, né, dos novos vírus. Ação, vou simplificar isso aqui, a ação da enzima viral protease e montagem dos novos vírus. Montagem dos novos vírus. E é nesse momento, gente, que os novos vírus eles acabam saindo da célula, né? Eles saem da célula uma vez que eles já foram montados, depois de montados. Pronto. Então, a gente finaliza a parte de biossíntese de retrovírus com isso aí. Eu vou mostrar um esqueminha para vocês. Um esquema interessante, né, do livro da Sônia Lopes, que é uma animação que ela fez, né, há alguns anos, que mostra como é que esse processo acontece.
Pronto. Beleza. Agora podem printar, sem medo, né? Na verdade, eu pedi para vocês printarem da outra vez e ficaram alguns detalhes que eu só fiz agora. Tranquilo, né? Vamos lá. Show. Pronto, gente. Então, ó, deixa eu só mostrar um esqueminha para vocês. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o... Consigo. Inclusive, esse esquema, ele é bem simplificado, mas ele é muito bom, sabe? Muito bom mesmo para você entender de uma forma bem geral. Ó, vai aparecer para vocês aí. Gente, é o seguinte. Vou voltar aqui, pronto. Olha o que acontece aí. Ó. Aqui a gente tem um exemplo de retrovírus, né? Que é o HIV. Tá aparecendo aí, né, para vocês, limpo e cristalino, né? Tá bem claro aí. Aí nós temos o envelope viral com a glicoproteína 120, né, que é a glicoproteína que consegue se encaixar no receptor CD4, né? Temos o envelope viral, que contém, né, elementos da membrana da célula hospedeira, no caso o linfócito CD4, que a gente vai mencionar como exemplo. Que fique bem claro também, gente, que o linfócito CD4 não é a única célula que pode ser atacada pelo HIV, certo? Por quê? Porque, na verdade, o linfócito CD4, ele simplesmente ele tem substâncias na superfície de sua membrana que favorecem o encontro, o encaixe entre o envelope do HIV e a própria membrana da célula do linfócito CD4. Só que, no caso, tem uma outra célula, um outro glóbulo branco chamado macrófago, que o macrófago ele vai ao encontro do parasita, ele vai ao encontro, ele não tem esse lance de encaixar, ele vai, quando ele reconhece o parasita como um corpo estranho, os próprios antígenos, o que ele faz? Ele engloba, ele absorve, ele fagocita o vírus, e aí o vírus pode se replicar dentro do macrófago, destruindo o macrófago. Então, quem fala por aí que a célula que é atacada pelo HIV é o linfócito CD4, tá certo. Mas, na verdade, o macrófago também pode ser uma célula hospedeira do HIV, certo? Vamos lá, continuando. Aí nós temos, né, as duas moléculas de RNA viral, conforme vocês veem aí, cor vermelha, a transcriptase reversa, essa bolinha vermelha, essas duas esferas vermelhas, a integrase e aqui a protease. Vamos ver o que vai acontecer aí. Primeira fase é a adesão, né? Quimiotaxia, né? Um mecanismo quimiotático, né? Uma forma de reconhecimento químico entre a célula hospedeira e o vírus, ó. Olha aí. Proteína CD4, receptora, né, do HIV, que se encontra no linfócito CD4. E aí, ó, veja o que acontece. Adesão. O vírus adere à superfície da membrana da célula hospedeira. Depois tem o que? A penetração. Então tem aí quimiotaxia, adesão, ou adesão simplesmente sem quimiotaxia e penetração. Ó, o vírus penetra na célula, fundindo o seu envelope com a membrana da célula hospedeira. Certinho? O que vai acontecer agora, gente? Primeira fase, adesão. Segunda fase, penetração. Terceira, desnudamento. Desnudamento. O vírus vai ficar nu. Ele vai se desnudar desse capsídeo, né? Ele vai, ó, liberar o capsídeo. Atentem agora para essa imagem. Vai aparecer agora. 1, 2, 3, agora. Ó, o vírus ficou nu. Galera, no que o vírus ficou nu, ele libera o quê? Suas moléculas de RNA, seu material genético, né? E suas respectivas enzimas, transcriptase reversa, protease e integrase. O que vem agora? Vamos lá, repetir. Adesão, penetração, desnudamento e, o mais importante, biossíntese. Gente, 4 fases aí, ó. Adesão, penetração, desnudamento, biossíntese.
Tudo bem? APDB. APDB. Adesão, penetração, desnudamento, biossíntese. APDB. Depois eu bolo aí algum macete, alguma frase para a gente memorizar isso aí. Eu gosto muito de fazer isso, que às vezes ajuda, né, o aluno. Vamos lá, então, ó, biossíntese viral. Como é que acontece essa biossíntese? Vejam bem, esse esqueminha aí da Sônia Lopes, que é uma excelente autora, ele está simplificado. Ele não está como aquele nosso esquema que mostrou todos os detalhes, mas, assim, de uma forma geral, é legal para a gente compreender. Assim, muito bom esse esquema, que ele é ilustrado, ele traz animado, né? Ele é interativo aí. Então, vamos lá. Gente, ó, ação da transcrição reversa. Olha aí, ó. Vou repetir, viu? O que aconteceu aí? A enzima transcriptase reversa, representada por essa pequena esfera vermelha, ela vai pegar o RNA viral e produzir uma molécula de DNA. Olha aí. Só que aí, a Sônia Lopes ela já chama isso direto de provírus. Ela não está errada, é um provírus. Só que aí ficaram omitidas algumas etapas. Vocês acham que ficaram omitidas algumas etapas aí? Não ficaram? Né, gente? Ó, eu tinha o RNA vermelhinho. O que ficou omitido aí? A formação da fita de DNA complementar para formar o duplex híbrido, a separação das duas fitas do duplex híbrido e aproveitamento da fita de DNA, que mediante a ação da DNA polimerase produz um DNA complementar para poder chegar ao provírus. Então, ó, do RNA ao provírus, a Sônia Lopes ela omitiu duas etapas aí. Formação do duplex híbrido e separação das fitas do duplex híbrido. Tudo bem? Mas vocês já sabem disso, né? Que a gente acabou de ver aí no esquema anterior. O que vai acontecer agora com esse provírus? Quem chuta? O que vai acontecer? Esse provírus, esse DNA viral, por mais que o HIV seja um vírus de RNA, a gente está vendo aí a formação de um DNA viral. Então, ó, esse provírus, ó, com a ajuda da enzima integrase, essa bolinha verde, essa bolinha verde, deixa eu voltar aqui, ó, provírus se formando, com a ajuda dessa esfera de cor verde, que é a enzima integrase, que é uma enzima viral. Todas essas três enzimas aí são virais. É porque no esquema da Sônia Lopes ela só mostra a enzima viral. A gente viu lá que tem a participação também de enzimas da célula hospedeira no processo. Então a integrase, olha o que ela vai fazer, né? Ela vai juntar, ó, o DNA, o provírus, DNA viral, vermelho, ao DNA celular em azul. E aí, pegue ciclo lisogênico. Tempo, né? Esse DNA viral, gente, esse provírus, ele fica aí, ó, por anos, aderido, né, ao DNA da célula hospedeira. Fase assintomática da AIDS, né, por exemplo. Bom, depois que isso acontece, agora eu vou ter uma transcrição normal, né, gente? Eu vou transcrever o DNA da célula e quem é que eu transcrevo junto? O DNA do provírus. E aí eu vou ter a formação de moléculas de RNA genômico e mensageiro, ó, que saem, né, do núcleo da célula e migram ao citoplasma. Gente, ó, parte dessas moléculas de RNA aí serão RNA do próprio genoma do vírus. E outra parte serão o quê? RNA mensageiro. RNA mensageiro sofre o quê, hein? RNA mensageiro sofre o quê? Tradução. Quem é que participa da tradução? RNA mensageiro, RNA transportador, que leva os aminoácidos, né, para o local da síntese da proteína, do polipeptídeo, né? E o ribossomo. Muito bem, Ju. Esse ribossomo, percebam, vírus não tem ribossomo, mas a célula tem. E é justamente isso que vai acontecer agora. A imagem vai aparecer, gente, a animação muito rápida. Então, foquem, observem. Olhem para essas duas moléculas aqui que eu estou apontando, ó, estão pertinho. Olha o que vai acontecer com elas. Os ribossomos da célula vão atacá-las e vão ler a mensagem produzindo novas proteínas. Se liga, agora. Ó, beleza? Esses ribossomos da célula traduziram a mensagem do RNA mensageiro viral e aí produziram cadeias polipeptídicas, cadeias de aminoácidos, né? Aí quem é que vai entrar em ação agora? A protease, né? A protease, que é essa estrutura aqui que parece o Pac-Man, né? Azulzinho aqui. Essa protease ela vai fragmentar a proteína viral, ó,
e essas proteínas virais das mais variadas, elas vão montar o novo capsídeo dos novos vírus, e aí eu vou ter o quê? O vírus sendo montado e saindo da célula, arrancando um pedaço da membrana. É lindo, né? É muito massa. Vanessa, o mais legal de tudo isso é quando a gente entende o processo, né? Então, assim, gente, não é tipo querer aprofundar sem nenhum fundamento. Eu quis mostrar naquele esqueminha básico lá do PowerPoint, escrevendo, para depois mostrar essa animação aí. Eu poderia fazer o contrário também e dizer que aí já tem informação omitida, mas eu preferi fazer todo o completão para depois a gente... Veja a visão que você tem, depois que você se aprofunda, a visão que você tem quando você vê algo mais simples. E é essa a proposta, gente, é vocês aprofundarem para vocês pegarem a prova do Enem e dizerem assim, pô, que negócio massa, tá bem mais básico do que eu aprendi, mas tá bacana, porque eu posso tirar do que eu tenho, né, do meu conhecimento mais amplo para colocar numa coisa mais restrita, isso é importante. E aí, ó, de novo, os novos vírus são montados e aí eles saem arrancando e levando consigo um pedacinho da membrana, ó, que vai ser o envelope viral. E aí eu tenho novos vírus na corrente sanguínea, né, nos tecidos aí dispostos a atacar novos linfócitos TCD4. Tudo bem? Então esse é o esqueminha aí da Sônia Lopes. Eu posso passar essa animação para vocês, bem como o arquivo Flash Player, porque para quem não tem o Flash Player no computador, ele não roda no computador, essa animação não abre, mas eu mando os dois, eu mando o arquivo, vocês baixam, e toda animação que tiver você consegue ver com o Flash Player.